Olá, galerinha, tudo bem? Hoje, então, a gente vai estar fazendo um bisuzão para SpaceX. Olha quem está aqui, Maria Helena, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda novamente à casa. Nós vamos fazer de modo estreia. Então, você que tiver alguma dúvida, coisa e tal, vem batendo aí no chat, que a gente vai bater um papo. Não perca essa aula, fica até o final, porque a Maria geralmente acerta as questões e dá muito bizu, hein? Vamos lá, galera. Tira todas as suas dúvidas e bora pra prova. Fala aí, galera. Hoje a gente vai ver algumas dicas para a SpaceX. Primeiro ponto, a prova consiste em algumas questões de interpretação e outras de gramática. Então, para a parte de interpretação, é interessante primeiro vocês lerem os enunciados e depois voltar ao texto, né? Porque vocês acabam ganhando mais tempo nisso aí. A primeira questão que a gente vai ver hoje é uma questão relacionada aos verbos. Então, nós temos aqui alguns verbos em tempos diferentes e aqui está pedindo o seguinte enunciado. Which one from the underlined verbs in the text conveys a verb that it's different from the others? Então, qual desses verbos está num tempo diferente dos outros? Então, nós temos ali alguns verbos no presente e outros no passado. Vamos relembrar a parte dos verbos no passado, né? Lembrando que os verbos no Simple Past, eles são divididos em verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares têm as terminações em ED, D ou IED. ED vai ser a regra geral, então a maioria dos verbos. D, aqueles verbos terminados com a letra E. E o IED, se ele terminar em Y e for precedido de consoante. Já os verbos irregulares não tem muita regra. Então, eles ficam diferentes, porque eles são irregulares. Por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir. No passado, ele vai virar went. O verbo know, que é o verbo saber. No passado, ele vira knew. Então, nós temos ali os seguintes verbos. O verbo says, made, think, runs e needs. Notem que a maioria deles tem um S ali no final. E quando eu tenho esse S no final do verbo, já não é mais simple past. Aí eu tenho simple present. Tem uma regrinha que diz que na terceira pessoa do singular, que equivale a he, she ou it, na afirmativa, eu tenho que acrescentar S, ES ou IES nos finais dos verbos, ok? Então, se eu tenho SS ou IES, eu tenho presente. Se eu tenho ED, D e ED, eu tenho os verbos regulares no passado e os verbos irregulares são aqueles que ficam diferentes. Então, aqui na letra A eu tenho says com a letra S, na letra D eu tenho runs com a letra S, na letra E eu tenho needs com a letra S também. Então, esse eu já sei que não pode ser porque todos eles são iguais, então não tem uma forma diferente. Então, sobrou a letra B e a letra C. Na letra B eu tenho made, que é o verbo make, que é o verbo fazer, só que no passado. E na letra C eu tenho o verbo think, que é o verbo pensar, mas ele está no presente. O único diferencial dele é que ele não está na terceira pessoa do singular, mas ele está no presente, porque o passado dele ficaria thought. Então, a minha única alternativa aqui, que eu tenho um verbo num tempo diferente, só pode ser a letra B, made. Então, esse é o único verbo com tempo diferente, que é um verbo que veio no passado. Os demais, todos vieram no presente simples. Nossa próxima questão agora envolve voz passiva e voz ativa. Lembrando que na voz passiva, em inglês, o uso do verbo to be e do verbo no particípio é obrigatório. Já quando a gente vai transformar a frase da voz passiva para a voz ativa, existem 3 tópicos que a gente deve seguir, né? 3 regrinhas. Por exemplo, o primeiro passo que a gente tem que fazer é cortar o to be e o by. Então, primeiro passo, cortar o to be e o by. Segundo passo, a gente vai inverter a frase. Então, quem está no começo da oração vai para o final, quem está no final vai para o começo. E o último passo é manter o tempo do to be. Então, por exemplo, se ele está no presente, sua frase vai vir no presente. Se ele está no passado, sua frase também vai estar no passado. Por exemplo, a Mona Lisa was painted by Da Vinci. Então, seguindo os passos. Primeiro passo, cortei o was, cortei o by. Então, a Mona Lisa vai lá para o final da frase e Da Vinci vai para o começo. Então, ali, a Mona Lisa foi pintada por Da Vinci. Então, Da Vinci
pintou a Mona Lisa. O verbo was, ele está no passado simples. Então, o seu verbo principal também vai para o passado simples. Então, o correto será Da Vinci painted Mona Lisa. Um outro exemplo. The car had been driven by me. Então, o carro tinha sido dirigido por mim. Cortei o been, cortei o by. Vou inverter a frase. Então, the car vai lá pro final da frase. E agora, esse me vai virar sujeito. Virando sujeito, eu tenho I. Então, eu tinha dirigido o carro. I had driven the car. Então, vamos lá. O seguinte enunciado. Choose the correct alternative that has the sentence. Operation as a store was not too warm. Então, ali eu tenho uma forma na voz passiva. Eu tenho o verbo to be no passado e tenho o verbo no particípio. E a gente vai ter que transformar essa frase agora na voz ativa. Seguindo o primeiro passo. Corto o verbo to be e vou ter que inverter essa frase. Então, está falando sobre uma operação no deserto que ela não seria ganha pelos mísseis, pelos mísseis inteligentes. Então, se eu tenho aqui o verbo to be no passado, qual outra frase eu também tenho o verbo to be no passado? No caso, eu tenho o verbo principal no passado. Então, eu tenho ali, hasn't won, didn't win, doesn't win, isn't winning e o won't won. Na letra A, eu tenho present perfect. Na letra B, eu tenho simple past. Na letra C, presente simples. Na letra D, eu tenho present continuous, porque é algo que está acontecendo agora no momento. E na letra E, aqui eu tenho a abreviação do will. E o will é passado. Então, a única frase que eu tenho no passado simples só pode ser a letra B. Então, didn't win. E agora, seguindo com o uso das preposições. Então, a prova da SpaceX não costumava cair preposições de uns anos para cá. Mas ano passado nós tivemos uma questão. Então, é importante revisar essa parte. Eles focaram principalmente nas preposições ligadas a verbos, a substantivos, a adjetivos. Então, uma dica é que, se você não sabe o primeiro espaço para você completar, pode fazer também de trás para frente, que às vezes facilita a sua vida e você já consegue eliminar alguma alternativa e já tem uma porcentagem maior de chances de você acertar a questão. Então, nós temos ali 3 espaços para completar usando essas preposições. Então, choose the alternative containing the correct words to respectively complete gaps 1, 2 and 3. Gaps são essas lacunas, Então, a gente vai completar as lacunas 1, 2 e 3. No primeiro espaço, nós temos ali obsessed. Obsessed significa obcecado. Então, se você está obcecado com alguma coisa, qual preposição que você vai ter que encaixar ali? No segundo, nós temos ali, there are millions, espaço people. Então, milhões de pessoas. E o último nós temos, many universities specialize in fields such the arts. Então, estou falando sobre muitas universidades que se especializam, E está exemplificando ali como artes. Então, por exemplo, nesse primeiro, como a gente tem obcecado, quando você está obcecado com alguma coisa, you are obsessed with. Só de você saber esse primeiro, você já consegue matar a questão. Mas se por um acaso você não sabe, que nesse caso a gente acrescentaria with, você pode também fazer de trás para frente, que é o que eu citei anteriormente. Aqui, se eu tenho such, Such é um conectivo, que é usado para você exemplificar alguma coisa. E ele equivale àquele for example, for instance. E toda vez que eu tenho such como um conectivo para você exemplificar alguma coisa, ele vai vir sempre acompanhado de such as. Então, se eu sei que o primeiro vai ser with e o último vai ser as, só posso ter a letra D. Então, obsessed with, estou obcecado com alguma coisa. Milhões de pessoas, millions of people. E o último está falando sobre um exemplo do curso que é exemplificado lá nas universidades, que é o de artes. Então, such as arts. E foi a questão. Vamos lá, galera, mais uma dica agora relacionada a preposições. Então, especialmente quando a gente fala de datas, quando eu tenho uma data completa, eu uso a preposição on. Se eu tenho uma data incompleta, eu uso a preposição in. Por exemplo, ali, se eu tenho apenas o mês de dezembro, então aqui eu coloco in December. Se eu tenho, por um acaso, primeiro dia, depois o mês, in. Se eu tenho primeiro mês e em seguida dia, on. Se eu tenho apenas o ano, in. E se eu tenho a data completa realmente tem todas aquelas informações. Por exemplo, December 25th,
2019. Tem o mês, tem o dia e tem o ano. Nesse caso, eu vou usar on. Então, lembra, data completa, on, data incompleta, in. Então, na questão, nós temos ali alguns espaços dentro do parágrafo e vocês vão ter que completar usando as preposições que nós temos ali embaixo. Lembrando que until, que aparece ali em alguns casos, significa até. Então, vamos lá. Sue and I first met alguma coisa 1991. Se eu tenho ali apenas o ano, já sei que eu vou usar in. Sabendo disso, já elimino a letra C, letra D e letra E. Segundo espaço. She was born April 15th. Então, tá falando sobre a data de nascimento dela. Então, o primeiro tem o mês e em seguida tem o dia. Se o primeiro tem o mês e em seguida o dia, on. Matei a questão pelo segundo. Então, she was born. She was born on April 15th and I was born in September, que eu tenho ali apenas o mês. Depois, nós temos ali uma preposição usada com horas, que vai ser at. E o último, que eles iriam ficar lá até o mês de agosto. Então, until August. Foi a questão. Nosso próximo assunto agora é recorrente na SpaceX, que é o uso de conectivos. Conectivos aparecem em todas as provas da SpaceX, pelo menos uma ou duas questões. Então, nós temos aqui o seguinte enunciado. Choose the alternative that correctly substitutes the expression for instance. Então, está pedindo para a gente substituir uma expressão que seja equivalente a for instance na frase. In London, for instance, more than 300 languages. Então, em Londres, por exemplo, mais de 300 línguas. E aqui nós temos vários conectivos. Nós temos conectivos de adição, de contraste, de causa, de ilustração. Por exemplo, no exception significa sem exceção. However, entretanto. On the other hand, cuidado, que se você traduzir ao pé da letra, fica com sentido esquisito. On the other hand, por outro lado. Such as, tal como, e for example, por exemplo. Então aqui, a expressão que mais se aproxima do for instance, nesse caso, vai ser o for example, que é o por exemplo. São dois conectivos de ilustração, são dois conectivos que servem para você exemplificar alguma coisa. O such as também é um conectivo de ilustração, mas cuidado. Aqui, ele veio logo após, tem uma vírgula. O such as, ele precisa ou de dois pontos ou diretamente qual seria o exemplo que daria após ele. Então, vamos lá, galera. Nossa próxima questão agora envolve as expressões idiomáticas. A SpaceX gosta de cobrar algumas expressões que geralmente são relacionadas às expressões em português. Por exemplo, no seguinte enunciado nós temos aqui um parágrafo falando sobre Candy Crush. Então diz o seguinte: Candy Crush has changed the way many of us kill time on commutes. Então diz que o Candy Crush mudou a forma que muitos de nós matam o tempo no trajeto para casa, no trajeto de vir e ir para casa. E a gente tem ali que traduzir mais ou menos como que seria esse kill time on commute. O que significa matar o tempo? Matar o tempo é um jeito de você falar que você vai fazer uma coisa diferente, que você vai passar o tempo de um jeito mais prazeroso. Na letra A nós temos sleep while traveling on the bus. Então, dormir enquanto você viaja de ônibus. Na letra B, travel on business by plane. Então, viajar a negócios de avião. Na letra C, work or travel on a holiday, trabalhar ou viajar em um feriado. Letra D, do something while on a journey, então fazer alguma coisa no tempo da jornada. E a letra E, rest or sleep on the weekend, então descansar ou dormir no final de semana. Então, se a gente está falando sobre matar o tempo no trajeto de casa, só pode ser a letra D, do something while on a journey, então fazer alguma coisa diferente enquanto você está voltando para casa. Nossa próxima questão agora aborda o uso de pronomes, especialmente aqueles pronomes que têm a função de sujeito, que são aqueles mais utilizados. E aqui nós temos I, you, he, she, it, we, they e you. Lembrando que I significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Vai ser neutro, usado para coisas, objetos, animais. We, nós, they, eles ou elas, e you, lembra que é repetido porque pode ser você ou vocês no plural.
Então, nós temos o seguinte enunciado. In this sentence, shopping centers make good meeting places because they are safe. Então, nós tínhamos um texto falando sobre os shoppings, né? Sobre as idas dos adolescentes, sobre os famosos rolezeiros, né? A esses shoppings, né? E o que eles costumavam fazer lá, que era curtir, se divertir, conversar com os amigos. Então, aqui, nós temos aqui o pronome they. Né? Lembrando que os pronomes eles servem para retomar algo que já foi dito anteriormente. Nessa frase diz que, né, esses shoppings eles são lugares para encontros porque eles são seguros. Então esse they ele está retomando algo que já foi dito anteriormente. O que só pode ser seguro? Nós temos ali fans, kids, shopping centers, neighborhoods e rolezeiros. Fans são os fãs, kids, crianças, shopping centers são os nossos shoppings, neighborhoods são as vizinhanças e rolezeiros são rolezeiros. Então, nesse caso, they, ele só pode estar retomando shopping centers. Né? O que é seguro? Os shoppings. Então, foi isso. Letra C. Essa próxima questão também envolve conectivos. Então, nós temos a seguinte sentença. Besides what we need to know for our own jobs, we must have practical skills. Esse besides significa além disso. Então diz, né? Além disso, além do que nós precisamos saber para os nossos próprios trabalhos, nós devemos ter habilidades práticas. E a gente precisa ter um conectivo que seja substituído por esse besides, que significa além disso. However, na letra A, significa entretanto. Na letra B, though, embora. Contudo, apesar. In addition to, em adição. As a result of, como resultado de, e to the exclusion, em exclusão. Lembrando que quando vocês têm essas questões de conectivos, você vai ter um conectivo, por exemplo, de contraste que vai substituir um outro de contraste também. Se você tem um conectivo de adição, você não pode substituir por um outro de outro tipo. Você tem que substituí-lo também por um de adição. Então lembra, besides significa além disso. Um outro conectivo de adição só pode ser in addition to. Então o gabarito dessa questão só pode ser a letra C. Vamos lá, galera. Nossa próxima questão agora aborda os pronomes relativos. O pronome relativo serve para você retomar algo que já foi dito anteriormente. Geralmente ele vai conectar duas orações. Então, o primeiro pronome relativo que nós vamos ver é o who. Ele vai ser usado para pessoas como forma de sujeito da oração. Uma outra dica é que ele vem acompanhado de um verbo. O outro pronome relativo é o whom. Ele também vai ser usado para pessoas. O diferencial dele é que ele vai ser usado agora com objeto e ele vai acompanhar uma preposição. When vai ser usado para tempo, where para lugar e o whose funciona como cujo. Geralmente quando a gente estabelece posse e ele vem entre dois substantivos. Então, dada a questão, in the sentence, the station is home to researchers who conduct studies. Então, estou falando sobre uma estação, que é a casa dos cientistas, da casa dos pesquisadores que conduzem os estudos. Nós temos aqui o pronome relativo who. Lembra que ele é usado apenas para pessoas. Sabendo disso, a gente já pode eliminar algumas alternativas que nós temos ali. Na letra A, station é estação, não é uma pessoa. Então, esse aqui a gente já corta. Letra B, researchers são pesquisadores, deixa. Letra C, home, casa, não é pessoa. Letra D, studies, são estudos. Letra E, Ministry of Science and Technology and Innovation. Então, estou falando sobre o ministério. Ministério também não é pessoa. Então, aqui só pode ser a letra B. Então, quem conduz os estudos? Os pesquisadores. Então, o gabarito da questão só pode ser a letra B. Nossa última questão agora aborda o assunto de dare to be. Obrigado por assistir até agora, continua com a gente. Vamos lá. Dare to be tem sentido de existência. E esse dare to be, ele pode ser traduzido como existir. Ele é usado no infinitivo. Na letra B, nós temos ali there will be. Lembra que o will vai ser usado no futuro. Então, se eu tenho o sentido de existir no futuro, equivale a existirá, existirão, dependendo do sujeito da frase. Na letra C, nós temos o there are, que é usado no presente, equivale a existem. Na letra D, there were, passado, existiam, haviam, plural. E there have been, eu tenho ali o present perfect. Então, tem sido, tem havido, tem existido. Então, vamos à questão.
Olha, in 1945, the ethnic Germans forced out of their homes in Poland, Tchecoslováquia. Então, o período de tempo dado na questão é em 1945. 1945 é uma situação que aconteceu no passado e já acabou. Então, nós temos um dado período finalizado, um dado período acabado. Então, se eu tenho aqui algumas opções relacionadas a passado, só poderia ser a letra D ou letra E, mas cuidado. Esse there have been, como ele é usado no present perfect, ele só poderia ser usado se estivesse acompanhado de since, que seria desde 1945, que seria algo que aconteceu no passado e continua até agora no presente, mas não é o caso. Se eu tenho aqui especificamente in 1945, eu estou falando sobre o ano de 1945. Se eu tenho 1945, passado concluído, só pode ser a letra D. There were the ethnic Germans. Não estou falando sobre os alemães no passado. Então, obrigada por assistir, gente. Curte lá o vídeo, não esquece de deixar seu comentário. Quero ver vocês em futuros oficiais. Vem com a gente!